Cara, mas essa é uma questão de que, tipo, muitas vezes eu fui pra uma entrevista falando, cara, eu vou contar sobre o Joko na INTZ porque essa é a melhor história que o Joko tem. E não é. Você vai reparar isso conversando com o cara, entendeu? Sim. Por isso Então, que a pergunta dele vinha no final. então tipo, é muito curioso, porque isso já aconteceu comigo milhares de vezes, saca? Tipo, na primeira que eu fui escrever de ghostwriting foi com o Napon. Né? O Napon tinha acabado de ser campeão de uma Red Kennedy, que essa foi um grande acerto meio do River. A gente bateu neles como os renegados no começo do split. E essa cena se carregou tão rápido, assim, a comunidade abraçou tão rápido que até a equipe e os jogadores abraçaram de somos os Até hoje, renegados. até hoje. Saca? Então, quando você fala os renegados da Red Kennedy, você sabe que você tá falando do primeiro split de 2017, por exemplo. E quando você faz uma construção disso, isso é jornalismo, entendeu? Tipo, cara, Sim. isso aqui é atingir o público da maneira como ele deveria ser Com impactado. certeza, com certeza. E aí eu falei, cara, a Red ganhou, eu vou escolher 2 jogadores da Red pra falar. Aí você tinha Yoda, Tokers, BRTT. Fácil. Muito fácil, tipo, é óbvio que vai estourar se fazer alguma coisa a respeito disso. Só que eu não quero fazer uma coisa com um personagem já clássico. Eu quero pegar alguém que, cara, esteja jogando bem e tenha sido campeão, só que a história não seja muito conhecida. Entendeu? Então, aí eu escolhi o Napon e depois eu escolhi o Saci, né? Os dois. E o do Napon foi muito curioso porque foi a primeira vez que eu fiz. E eu escolhi o Napon porque eu sabia que ele já tinha um perfil mais analítico, mais, cara, não é um cara que ele se dispersa muito fácil, entendeu? Então, porque às vezes o cara ele tem muito vício já da própria personalidade, saca? Tipo, você senta pra conversar 1 hora com o cara, você sabe que você vai ter a atenção dele irrestrita por 20 minutos. Você vai ter 20 minutos pra aquecer o papo, você vai ter 20 minutos de atenção do cara, e você vai ter os últimos 20 que ele já vai estar cansado. E você tem que saber Gerenciar. trucar as É. perguntas na hora Aham. certa. Só que o do Napão eu sabia que eu Foi, imaginava. foi Lightbringer, né? O nome. Foi. É. Eu imaginava pelo perfil de jogador dele e pelo que eu conhecia de já ter trocado ideia com ele, já ter entrevistado ele outras vezes, que ele era um cara que tinha uma resistência maior a esse tipo de conteúdo. Então, não foi tipo, cara, Napão. Não, eu escolhi ele assim, eu quero ele. E aí, eu cheguei pra ele e falei, cara, ó, eu vou te passar 3 no dia anterior. Pra você ver como é raro, esse conteúdo é difícil de fazer. Eu cheguei pra ele no dia anterior e falei, ó, vou marcar uma call com você, a gente colou lá, disse 8 horas da noite, ele tinha acabado de treinar, eu falei, ó, é isso aqui que eu quero fazer. Ninguém nunca fez aqui no Brasil ainda, nos esportes não tinham feito, na verdade. Ghostwriting. Expliquei pra ele o que que era. Falei, eu tô tirando essa referência do Players Tribune. Peguei 3 textos do Players Tribune imensos em inglês e mandei pra ele. Falei, você consegue ler isso? Para você entender, só pra você entender o que eu tô falando pra você. Ele consigo. E aí ele leu os 3 textos, ele voltou e falou, cara, agora eu entendi o que você tá falando. Daí eu falei, Napon, entenda bem, porque é o seguinte, o que eu quero falar com você amanhã é sobre a sua história de carreira, só que assim, eu não quero que você me poupe detalhes, cara. Porque assim, se eu tenho que escrever como você, eu preciso sentir o que você sentiu. Eu preciso olhar na sua cara e quando você tá falando que você tá puto falando pra mim. Porque eu vou chegar e vou escrever puto também, entendeu? Eu tenho que ser você, cara, saca? Tipo, isso é uma coisa que eu tenho que sair do meu pé e estar no seu pé. É muita responsabilidade. Entendeu? Tipo, e aí a gente fez uma entrevista de 2 horas na Riot. 2 horas de duração na Riot, depois ele ter lido 3 textos, né? No dia seguinte a gente foi lá, ele foi pra Riot e a gente fez esse texto. E aí teve uma parte que foi muito curiosa, porque ele tava falando sobre a época que ele tava na Cade, né? Antes de ir pra Red, ele tava na Cade. Ele foi pro bootcamp na Coreia com os caras. Tomou E ele o foi kick. quicado no meio do bootcamp. E ele não tinha como voltar porque ele não tinha dinheiro. A Cade não lembro qual que era o rolo de não conseguir levar ele de volta. E ele ficou uma semana na Coreia sem conseguir treinar, sem ficar com os caras. E ele falou, cara, eu só chorava todo dia, entendeu? Ele falou, eu só chorava. Eu deitava na minha cama do hotel, que era pequeno, o quarto. Eu colocava Lightbringer pra tocar e eu chorava, chorava, chorava. E aí eu falei, eu tipo, tá. Aí eu peguei meu fone, falei, deita aí no chão. Tá no meio da sala, assim, deita aí no chão. Aí ele deitou. Daí eu cheguei perto do ouvido dele e falei assim, cara, ó, quero que você feche o olho, quero que você pense que você tá na Coreia do Sul, o ano é tal, o dia é tal, você acabou de ser chutado da Cade. Dei play no Lightbringer. Aí a música tocou. Quando a música acabou, o moleque tava chorando, velho. Aí eu cheguei e falei pra ele, o que você tá sentindo agora? E aí ele falou pra mim tudo que ele tava sentindo. E aí quando você vai ver no texto, eu construo o texto de uma maneira que quando chega na parte que ele é chutado e começa a ter essas emoções, eu coloco o primeiro verso da música
coloco o sentimento dele, coloco o segundo verso da música, então, e antes dessa parte eu falo, ó, se você quiser ter realmente a experiência dele, coloca a música pra tocar no fundo bem baixo, enquanto você lê o texto. E aí, e as coisas mergem, entendeu? Então, Esse texto tá perdido, cara. é uma uma experiência loucura. sensorial, saca? Não é só uma leitura. Nossa, imagina que conteúdo louco você colocar isso, o Napom lendo esse texto Sim, hoje... com a trilha sonora rolando. Pois é, por isso que, é esse A tipo gente de precisava coisa. recuperar esse texto só pra virar esse vídeo aí, hein? Entre outros textos. Tipo, esse Ia é um, ser esse é brabo um isso dos aí. Então, muitos. é o que eu tô falando, cara. Esse é um dos textos de ghostwriting que eu Sim. fiz. Mas pra vocês Um entenderem... que me marcou demais foi o do Talkers. Ah, esse Ah, foi o do Talkers maravilhoso. da aposentadoria? Eu acho que esse... Mas é que esse aí já é mais Ele é contemporâneo. mais recente, ele é de 2019, 2020. Eu tava na Esse, Denim. eu acho que esse foi o... Não sei, posso estar errado, Uhum. mas é pela memória. É o primeiro depois que saiu da Riot? Não, foi do Takeshi. Ah, teve o do Takeshi. Mas talvez o do Takeshi tenha mexido menos comigo, porque sim. eu não tinha tanta proximidade, pelo menos naquela época, Uhum. com o Takeshi. O do Talkers mexeu muito mais, porque, pô, eu joguei com o cara humano. Sim. Então, e sempre tive ali... Sempre eles foram os rivais a bater, né? Sim. E assim, obviamente jogadores diferentes trazem desafios diferentes. Então, o Napom sabia que ia ter essa entrega. O Saci eu não tinha ideia. Só que aí eu reparei cedo na conversa que o pai dele era muito importante pra ele. Então eu fiz a construção ao redor do relacionamento do pai dele com ele. Entendeu? E o do Brucer sempre foi uma coisa, né, que eu publiquei em 2017, no final da segunda etapa, quando o Brucer ganhou com a Team One. Uhum. Eu reparei muito cedo que, tipo, cara, ele várias vezes ele se fudeu na vida. Saca? Tipo, na vida profissional e às vezes pessoal dele. E sempre ele via um lado brilhante, assim, um lado bom daquela situação que eu não conseguia ver. Eu falava, cara, você só se fudeu aqui. Não tem outro prisma, velho. E ele não, cara. E aí eu preciso que o cara me puxe pra entrevista e não eu puxe o cara dessa vez. Por isso que quando eu falo que é uma entrega grande do jogador, e quando eu publico um texto de ghostwriting eu falo que eu agradeço o jogador, é porque é esse tipo de entrega que eu tô falando, entendeu? O jogador pode não notar, porque ele não sabe as técnicas de entrevista, ele não sabe como é que eu tô fazendo a condução, quando eu puxo, quando eu pressiono, quando eu libero, saca? Quando eu sinto que ele tá cansado, eu dou uma recuada, eu faço uns temas mais leves, entendeu? Mas eu tenho toda uma estrutura técnica por trás nas minhas entrevistas que o cara não vai entender. Entendeu? Só que o que importa é que chegue no final e fique verossímil. Eu mando o texto pros caras e eu falo, lê, é o que você sentiu? E até agora, 100% das vezes os caras falaram, parece que eu que escrevi. Então. Eu falei, que bom, porque isso o que eu ia texto não é pra perguntar. comunidade, esse texto é pra você. Eu sempre falo isso pra Eu ia galera que eu faço perguntar ghostwriting. isso. Se sempre teve aprovação. Todos os textos tiveram. Porque é o que eu falei pra eles, ó. Obviamente o texto vai ser público e vai ser pra comunidade, mas esse texto não é pra comunidade, esse texto é pra você.